Oi, meu nome é Aline, eu sou do povo indígena Baniwa, do Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E eu vim falar um pouco com vocês sobre meu povo. Como eu comentei antes, eu sou do povo Baniwa e a gente basicamente vive uma vida tranquila, entre aspas, né? E eu vim falar um pouco sobre como a gente passa o nosso tempo, que era basicamente fazendo as coisas diárias da nossa vida, né? Indo pra roça, indo caçar, fazer essas coisas. Hoje em dia tem muitas pessoas do meu povo que estão na cidade, então eles praticam trabalhos socialmente normais, como por exemplo serem professores ou coisas do tipo. Uma profissão que a gente sempre valorizou muito é ser professor. É uma profissão que a maioria das vezes as pessoas querem ter, porque carecemos muito de educação qualificada, de onde viemos, e aí a gente valoriza muito os professores que estão dispostos a ir para as nossas comunidades darem aulas para os alunos indígenas, principalmente professores indígenas, porque aí é muito mais fácil para as crianças aprenderem com uma pessoa que conversa com a gente entendendo a gente. Porque eu lembro que quando eu era criança e eu tive que ir para uma escola na capital, eu sofria muito porque eu falava uma língua que ninguém mais entendia na escola, então eu sofria bullying e era difícil me comunicar com todo mundo. Foi muito difícil até eu aprender português. E então valorizamos muito os professores indígenas. Gostamos muito de vocês. Mas a grande questão aqui é sobre o meu povo e como eles passam o lazer deles, que é basicamente a gente gosta de fazer coisas como pescar, nadar, brincadeiras na água, principalmente era uma coisa que eu amava muito, brincar de qualquer coisa na água. É, coisas como futebol e essas coisas, brincadeiras normais. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma brincadeira que meu povo em específico fazia em Banil, que eu brincava na comunidade da minha avó quando eu ia para lá visitar, que se chama o Apicarré. Nós estamos indo até você. E essa brincadeira funciona assim: a gente desenha uma divisória no espaço e aí nós temos duas duplas, uma de cada lado, e aí é uma brincadeira de adivinhação, que é basicamente assim: eu e minha dupla vamos falar para outra dupla que nós vimos uma fruta e a outra dupla tem que adivinhar qual que é a fruta que nós vimos apenas pela descrição. Se eles adivinharem, eles ganham a brincadeira, e se eles não adivinharem, é a gente que ganha. E é basicamente assim: a gente tinha as divisórias ali, e aí essa dupla aqui, essa dupla aqui, e aí a gente cantava quando a gente vinha dessa extremidade para a divisória daqui. A gente cantava o apicarré, e aí a gente fingia que batia na porta da pessoa, a outra dupla vinha, e aí eles fingiam que abriu a porta e eles respondiam como capiá, que é como você está, ou como vocês estão, porque não tem variação de plural e não tem variação de plural e singular nessa frase em específico. Então a gente fala o apicarré, estamos indo até você, e eles respondem como é capiá. E aí a gente responde machaca ou machaca que é nós estamos bem ou eu estou bem. E aí a gente começava a conversar com eles. Outro dia nós passamos por aqui e vimos que você tinha esse pé e ele tinha essa fruta que era assim, assim, assim. E aí a outra pessoa tinha que adivinhar qual que era a fruta que nós tínhamos visto. E a brincadeira era basicamente essa. E era uma brincadeira que eu amava muito quando eu era criança, porque era muito divertido. E era uma das poucas brincadeiras que a gente tinha na nossa língua. E eu me sentia muito conectada com a minha língua quando eu brincava com ela, porque era especial para mim, era especial. E era muito importante para mim porque eu sinto que eu perdi muita conectividade com a minha língua com o passar dos anos. Como eu fui uma criança que cresceu na capital, eu perdi muito da minha língua com o passar dos anos.
conforme os anos foram passando, eu fui falando menos e menos a minha língua. Depois que eu fiz 7 anos, de 7 anos em diante, eu basicamente não falava mais Baniwa. Então, eram brincadeiras muito simples como essa que me faziam sentir Baniwa, entende? Que me faziam sentir eu conectada com o meu povo, falando a minha língua. E era muito divertido e é muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer e que vocês possam brincar elas também a partir de agora, mesmo que não seja em Baniwa, porque vocês não sabem falar. Brincar em português também é muito divertido e obrigada